Olá, minha gente, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso quarto capítulo para falar de telemedicina e especificamente hoje nós vamos tratar dos assuntos de pré-consulta, do preparo da consulta para a telemedicina nas áreas de diabetes, que é a nossa área, minha e do André, e daí nós vamos falar um pouco de pediatria, fora um pouco da área do diabetes, que está conosco aqui o Dr. Jair Kuhn, que é pediatra de consultório, uma pessoa que entende muito dessa questão. Então, nós vamos começar aqui nossa gravação e pode passar o primeiro, André, por favor. Bom, essa é a nossa agenda. A gente vai falar um pouquinho do cenário atual na pandemia do Covid, um tiquinho sobre cobrança, dados vitais, exames laboratoriais, como que a gente prepara o indivíduo para o gerenciamento de glicose. Depois o Jair vai falar sobre pediatria e vamos concluir. Próximo. Bom, o cenário atual da pandemia. O que está acontecendo? Né? Todo mundo foi solicitado que fique em casa, é para continuar em casa. Nós estamos em momentos cada vez diferentes, mas no quesito de cuidar da saúde, a gente tem percebido que muitas pessoas têm ficado tão em casa que não estão cuidando mais da sua saúde. Na área clínica, na área de diabetes, de doente crônico, mais ainda. Não querem fazer os exames de sangue, não querem passar em consulta, não querem mostrar suas glicemias, sua pressão e gerenciar melhor os seus tratamentos. Então, a gente pôs essa figurinha que a pessoa está escondida, e lá embaixo a pessoa está tão escondida que não está aparecendo mais nos nossos consultórios. Então, é um momento que a gente precisa educar melhor os pacientes para que eles precisam fazer as suas consultas. Nós estamos falando de telemedicina. Essa é uma forma de comunicação para a gente dar conta de ajudar essas pessoas a cuidarem melhor da sua saúde. Próximo. Em relação à cobrança que a gente falou, a gente pode dividir aí, principalmente nos indivíduos que trabalham, os médicos que trabalham na área de consultas privadas, que a gente orienta preferencialmente o pagamento antecipado, e o melhor para todos nós é o depósito por transferência bancária antecipada. Então, isso é bastante fácil, hoje a maioria das pessoas sabe fazer isso. Mas esses aplicativos como o PayPal, PicPay, que utilizam cartão de crédito, tem vários outros, e que pode ser também utilizado no e-commerce, são muito práticos. Então, a gente pode mandar, às vezes, um link para a pessoa clicar ali, colocar os dados do cartão e já realizar o pagamento. A grande dificuldade vem com os planos de saúde. Esse é um ponto difícil, porque não há ainda uma normativa se atendimento por plano de saúde pode gerenciar guia, o que tem que estar escrito em algum lugar para poder comprovar que foi feita a consulta pelo plano de saúde. Os planos de saúde, cada um pode querer usar uma plataforma diferente, precisa de uma assinatura à mão, pode ser uma assinatura digital do paciente comprovando a guia. Enfim, isso ainda não está totalmente correto. Então, a gente recomenda que quem atende plano de saúde pode utilizar, por exemplo, de fazer reembolso do valor da consulta cobrada, que é um direito do paciente, ou pode pedir para o paciente assinar essa guia em outro momento, ou negociar com os planos de saúde individualmente. Por enquanto, é isso que tem que ser feito. Próximo. Queria chamar, então, o André para continuar daqui a parte de dados vitais do paciente com diabetes. Olá, para quem não me conhece, eu sou André Viana. E outra coisa que é importante, então, além do que o Márcio falou em relação à cobrança, é a questão dos dados vitais. Alguns pacientes conseguem passar algumas informações da própria casa. E é interessante que se oriente a pessoa que assiste você, seja a secretária, seja a enfermeira, nutrição, quem está assistindo você, que já peça para o paciente enviar esses dados antes da consulta começar. Por exemplo, peso. Se o paciente tem uma balança em casa, ele pode se pesar e passar esse peso para você previamente, né? Altura, pressão arterial para aqueles pacientes que têm aparelhinho de pressão em casa. Os pacientes alguns têm relógio que monitora a frequência cardíaca, ou mesmo pode pegar pelo pulso, né, a frequência cardíaca e contar a temperatura, se você está vendo alguma situação onde a febre é importante ser medida. Muitos pacientes têm pedômetro,
né? Aquelas pulseirinhas que medem, ou mesmo os relógios que medem a contagem de passos, dependendo do tratamento que você está fazendo para diabetes, onde exercício físico é importante, você pode pedir esses dados para o paciente também. Os wearables, né? Tem vários hoje dispositivos, né, de saúde, dispositivos médicos que os pacientes podem usar, né, relógios, às vezes a informação que tem ali pode ser importante, informação de sono, outras informações adequadas aí você pode pedir para o paciente também. Mas é sempre interessante você orientar previamente, né, a consulta, o paciente aferir isso e mandar para você. Nunca depois ou durante a consulta que isso pode tomar tempo, né? Mesma coisa para exames laboratoriais. Se na consulta ou no retorno você vai ver os exames, peça para a sua secretária, peça para quem assiste, para quem te ajuda, solicitar isso previamente para o paciente. O ideal é você receber isso previamente, seja num arquivo em PDF, seja um endereço eletrônico, seja foto por WhatsApp, o login e a senha, né, que o paciente manda para você entrar no site do laboratório. É aconselhável você ver isso antes da consulta, inclusive anotar no prontuário antes da consulta também, porque senão você fica com aquele papel ou com aquele arquivo vendo, olhando enquanto consulta o paciente, como eu estou fazendo, olhando para baixo aqui, né? Não é muito simpático no meio de uma consulta você fazer isso, e você anota no computador, daí você olha para baixo de novo, não é simpático. Então você ganha tempo vendo isso previamente e você não desvia o teu olhar da câmera, como a gente já falou num vídeo prévio da nossa série, para quem não assistiu, o nosso comportamento na frente da câmera, para quem não assistiu, eu recomendo assistir. Gerenciamento de glicemias. Os pacientes com diabetes, né, é importante que a gente está falando, focando no paciente com diabetes agora, eles têm glicosímetros muitas vezes, né? E esses glicosímetros, as principais marcas do mercado, eles têm seus softwares, seus aplicativos que permitem com que o paciente compartilhe na nuvem os dados com você. Eu vou citar aqui o software da Johnson, né, o software da Roche, da Abbott, mas tem outros também, mas os mais utilizados no mercado são esses. Então, o paciente pode baixar esses dados, compartilhar na nuvem com você. Cada software tem uma forma de fazer isso. Os próprios representantes de venda desses laboratórios podem auxiliar o médico e auxiliar também o paciente como fazer isso, tá? Então, é importante que seus pacientes façam isso e passem esses dados para você. E se isso não for possível por questões da tecnologia ou do entendimento do paciente, fotografia do diário de glicemia, o bom e velho diário que o paciente anota, né, as glicoses, ele pode fotografar os últimos dias e mandar para você a foto antes, você analisa e na hora da consulta você já consegue falar para o seu paciente. E daí tem as questões das bombas e sensores, que eu queria que o Márcio complementasse para a gente também, né, Márcio? É isso, é muito parecido, né? Então, existe hoje uma boa quantidade de gente que utiliza bombas de insulina e também sensores, como o Libre, por exemplo, que tem amplo uso, e todos eles, tanto dados da bomba, do uso da bomba, quanto dados do uso dos sensores, que são Libre e os sensores da Medtronic, tem softwares próprios para fazer o gerenciamento e a tomada de decisão. Estes softwares são muito pouco utilizados pelos pacientes. Em geral, são os médicos que utilizam. Mas está na hora dos pacientes aprenderem a subir os dados para a nuvem, para as suas plataformas, e compartilhar isso com o médico. É até um bom momento para o paciente começar a aprender a ver esses gráficos para a sua tomada de decisão também. Mas no momento que a gente está falando de preparo de consulta, esses materiais, tanto do Libre como o Medtronic, como o Connect da Roche, para a bomba da Roche, os pacientes fazem em casa esse procedimento antes da consulta, porque pode ser bem desafiador e demorado durante a consulta. Então, esse é um processo, a gente recomenda que faça antes. Então, subir previamente para a nuvem, compartilhar ou uma foto ou PDF, ou eu prefiro compartilhar ao vivo os dados e mostrando para o paciente as alterações. E isso é um papel que pode ser feito, então, pela secretária, mas, em geral, pelo pessoal da enfermagem, da nutrição. Às vezes, a pessoa tem na sua clínica uma educadora em diabetes. E as empresas, a Roche, Medtronic e a Abbott, também disponibilizam no seu 0800 e o seu time de educadoras para ajudar as pessoas a fazerem isso previamente, reduzindo para a gente um pouco essa questão de a gente ter que saber qual botão aperta para fazer essa conexão. Então, a partir disso, a gente fecha a parte do diabetes. E eu queria chamar, então, o Dr.
Jair Kuhn, que é pediatra já há mais de 30 anos de consultório, um cara muito experiente na pediatria, já tem trabalhado um pouco com a telemedicina, por isso eu o chamei aqui para nos ajudar a falar um pouco da pré-consulta, do preparo de uma família com uma criança que vai ser consultada via telemedicina. Essa eu quero ver. Fala, Jair. Boa noite, Márcio. Boa noite, André. Na figura de vocês dois, né, eu louvo a atitude o empreendimento aí da Sociedade Brasileira de Diabetes, dessa oportunidade de nós médicos estarmos nos reconectando, na verdade, com as nossas experiências. Eu acho que, apesar de todos nós já estarmos vivenciando o que está agora se apregoando como telemedicina, acho que poucos de nós que já estamos na lida um pouco mais de tempo, não disponibiliza o seu celular ou o seu contato via WhatsApp com os pacientes. Então, mal ou bem, agora só houve o que a gente chama de regulamentação de algo que a gente já fazia de modo corriqueiro. Óbvio que essa regulamentação ela nos deixa um pouco mais confortável, mas, de qualquer maneira, é um novo paradigma, uma nova quebra, né, de situação. Então, eu vou passar aqui, em pouco tempo, vou tentar passar minha experiência breve do que eu estou vivenciando. Eu, com alguns colegas, porque a gente tem participado de fóruns, né, das lives das sociedades, que acho que, de novo, como eu falei, o médico está se reencontrando para poder parametrizar o que seria das melhores práticas para exercer o melhor atendimento para os nossos clientes nesse momento, né, de excepcionalidade da Covid. Então, assim, do ponto de vista da pediatria, o que eu elenquei aqui como coisas mais importantes que eu vejo é afinar o entendimento ou o discurso com a sua secretária, se for ela que for tomar conta da sua agenda. Então, ela tem que ter isso bem esquematicamente organizado, para não dar exatamente atropelo de ter 2 pacientes no mesmo horário. É uma agenda como a gente faz agenda de consultório normal, como a gente já praticava. É importante você afinar também o discurso com a secretária para fazer as informações pré-consulta. No que tange a pediatria, coisas que eu avalio, pelo menos de vivência, que são importantíssimas que a mãe faça. Primeiro, como vocês falaram, que já foi pontuado aí, no caso de puericultura, se for uma criança que está fazendo acompanhamento de puericultura, e nesse momento, como o Márcio mostrou, aquele bunker dos pacientes escondidos, você imagina uma mãe com lactente como ela está nesse bunker. Acho que ela está no lugar mais escondido do bunker. Então, ela não quer sair na rua de modo algum. Mas, por outro lado, a gente precisa, pelo menos, orientar, fazer o que a puericultura pede, né? A higiene de vacinação, da imunização, de alimentação, ter controle mais rigoroso para não permitir que esse paciente desnutra, né, eventualmente, tenha uma desnutrição, que é a profilaxia que a pediatria, principalmente no grosso modo, faz. Mas o que a gente pede, pelo menos o que eu tenho pedido para que a minha secretária faça, que a mãe traga tudo o que for possível de prontuário da criança. Todos os exames que ela tiver, que ela ache que ela for discutir, como foi falado aqui, um raio-x que ela fez recentemente, que ela quer mostrar, tem que estar em mãos, não é que ela pode buscar no quarto. Carteira de vacinação tem que estar em mãos. No caso de crianças, o que eu tenho pedido, quando é caso de puericultura, toda mãe realmente também tem uma balança em casa, peço para a minha secretária orientar a pesagem da mãe com o bebê no colo, depois a pesagem só da mãe, é grosseiramente o modo de ser, pelo menos avaliar a parte ponderal. A parte estatural, se a criança for um lactente, com uma trena, com uma fita métrica, lógico, também é grosseiro, mas dá para, pelo menos de uma maneira providencial, aí, ter um parâmetro de tá crescendo, tá parando o crescimento. Se a criança é maior, eventualmente na batente de porta pode ser feita marcação para, de repente, a gente acompanhar, a gente não sabe quanto tempo vai se alongar essa situação. Uma coisa que a gente voltou a estar vivenciando, que acho que o Márcio também passou por essa fase, André também, que a gente passou por uma fase anterior que não tinha o WhatsApp, era telefone, né? A gente tinha contato via telefônica. O paciente te ligava, você começava a dar as orientações, quando você acabava tudo crente que ele já tinha anotado, aí você falou uma série de coisas, ele, doutor, eu acho melhor anotar.
Parece besteira, mas é importante que a secretária frise a importância de caneta e papel na mão, para não ter gritaria. Cadê o papel que estava aqui, a caneta que estava lá? Eu já mandei deixar aqui. Então, estamos voltando a viver, porque no WhatsApp você descrevia. A paciente mantinha um contato e formalmente a gente fazia isso de modo escrito. Então, a paciente não tinha que anotar porque estava lá documentado no WhatsApp. Agora a gente voltou para a era pré-WhatsApp, né? Para a era telefônica prévia. Outra coisa que eu acho importante salientar que é importantíssimo, no caso de se tratar da pediatria de menor, é importantíssimo que a criança esteja pelo menos próxima ou esteja presente no momento da chamada, que a mãe esteja num lugar silencioso, pedir para a secretária já orientar quais as mídias que são compatíveis. Muitas vezes isso é uma outra coisa, a gente está começando agora a utilizar várias plataformas, algumas delas aceitam telefone celular, outras de jeito nenhum, só PC ou notebook, ou notebook. Então, eu acho muito importante frisar e salientar isso. Ela tem que estar num ambiente muito silencioso, com o computador ou com o seu telefone celular. A criança precisa estar presente. Já falar e salientar uma outra coisa que eu tenho pego recorrente. Voltamos a estar vivenciando coisa do consultório. Doutor, já que está aqui, essa aqui é a irmãzinha, e ela está assim, lembrar que a consulta é individual. Estaremos, né, quando for emitido o consentimento livre esclarecido para a mãe do que se trata de um teleatendimento, de que a consulta é individual, é feita para aquela criança, para aquele ser que está sendo orientado e consultado. A gente vai mais ou menos seguir os mesmos padrões formais da consulta presencial. A única coisa que, por enquanto, está um pouco limitada é o exame mais apurado, né? A semiótica de uma palpação abdominal, de uma otoscopia, pelo menos até que os gadgets, né, estejam prontos para que a gente possa fazer até também envio de imagem, de horoscopia, de otoscopia, de ausculta pulmonar e cardíaca. Por hora, pelo menos, a gente consegue, visualizando com a experiência, obviamente, de cada profissional, os anos de bagagem, principalmente se for paciente já teu, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, não volta mais. Eu acho que dessa aí, apesar de ter sido implantada de uma maneira emergencial, daqui para frente acho que não temos mais volta, vai ser inexorável a implantação da telemedicina. André, posso fazer uma pergunta para ele aqui, antes da gente terminar? Pode, Márcia. Ô, Jair, você acha que isso pode ajudar a pediatria, todos nós, mas principalmente a pediatria? Eu nasci, né, na família de pediatras e minha experiência a vida inteira foi essa, de diminuir o número de orientações de indivíduos que não vêm mais ou que vêm a cada uma vez por ano e que fica, às vezes, constrangedor para o pediatra não dar a orientação, mas ele precisa consultar aquela pessoa. E o fato de só dar não, fala só para mim uma coisinha, ou escreve lá. Se vocês conseguem agora fazer disso uma consulta e receber por isso, que é o mais adequado. Eu acho que, na verdade, a regulamentação, né, a liberação da regulamentação vai frontalmente favorecer isso. Você vai começar a estar escorado legalmente e o complicado vai ser você conseguir fazer essa mudança de paradigma para paciente que até semana passada te mandava WhatsApp com filme, foto, telemedicina, né? Que fazer como eu estava falando. Até 3, 4 semanas atrás, era o zero e vezeiro a gente receber praticamente uma ligação. A mãe coloca a criança chorando, filma a criança chorando. Só que, assim, dessa vez, eu acho, daqui para diante, a gente está escorado legalmente, né? Na verdade, legalmente, e vai, acho que, cobrir esses buracos de pacientes que realmente jogam, né? Que nem aquele cara que para no estacionamento privado, para o carro ali e fala, é só 5 minutinhos. Só 5 minutinhos para parar no estacionamento, ele está pegando a vaga de um outro trem que pode chegar e ficar lá meia hora, uma hora e remunerar o estacionamento. Então, só 5 minutinhos, é só rapidinho. Eu acho que agora a gente está um pouquinho mais escorado para começar a exercer de novo a medicina liberal, como a gente sempre exerceu no consultório. Então, eu acho que a ideia que veio para ficar. Eu acho que
Nós vamos ter que implantar isso. No começo vai ser um pouco difícil, acho que para todos. Todo mundo, que nem está se falando, é o jargão que pegou, né? Estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento, no meio da estrada. Quer dizer, o carro está andando e a gente está trocando o pneu. O aprendizado vai ser igual residência, aprendizado em serviço. Muito obrigado, Jair. Foi excelente a tua explanação, né, para os colegas que atendem crianças, né, e para os pediatras em si, né, vai ser bastante interessante essa colocação aí, porque são questões que só a pediatria tem, né? Tem questões que a pediatria são exclusivas da pediatria, e o fato de se lidar com criança, com os pais, né, com a ansiedade, tudo isso realmente é diferente de uma consulta médica de um adulto, né? Então, obrigado, que foi muito interessante e muito esclarecedor. Então, finalizando, então, né, como a gente, né, falou um pouquinho aqui de diabetes, um pouquinho de pediatria, acho que o ponto importante, né, do preparo prévio da consulta é justamente você ter o preparo prévio. Você não começar uma consulta por telemedicina sem se preparar antes, sem você cuidar dos detalhes antes. Boa parte desses detalhes podem ser cuidados pela sua própria secretária ou pela pessoa que ajuda você, né? Isso vai fazer com que você economize tempo. O tempo é importante, vai tornar a consulta mais eficiente, você vai poder falar do paciente e não falar do computador que não funciona, não falar do exame que ainda não chegou, não falar do software que você não está conseguindo instalar. Daí você perde tempo da consulta não falando do paciente, você perde tempo falando da tecnologia, o que a gente deve evitar, né? E o mais importante que a gente ainda espera que chegue um dia uma plataforma de comunicação feita para a gente, né? Feita para o médico mesmo, que além de ser segura, além de permitir uma consulta eficiente e prática, né, ajude também na cobrança, fazer com que essa cobrança seja eficiente, ajude a formas, né, que o médico possa cobrar de diferentes formas pela comunicação. Ok? Então, acho que prepare-se previamente, que eu acredito que esse é o maior desafio de uma consulta por telemedicina, você chegar preparado para ela, aí sim o teu tempo vai ser bem aproveitado, né? Alguma colocação extra, Márcio ou Jair? Nada, só agradecer, um abraço para vocês todos. Eu também agradeço bastante mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Então, um abraço a todos, até logo, até a próxima.